Bem-vindos ao Full Stack Tech. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos direto ao centro da questão. Por que exatamente toda a estrutura que protege o nosso mundo digital está com os dias contados? Pensa só em tudo que a gente faz online de forma segura. Compras, transações bancárias, nossas conversas. A base de tudo isso, a criptografia RSA e SCC, está enfrentando uma ameaça que pode simplesmente apagar tudo do mapa: a computação quântica. E essa ameaça, ela tem nome e até data de nascimento. É o algoritmo de Shor, criado lá em 1994. E olha, isso não é só mais um algoritmo, não. É basicamente a chave mestra capaz de abrir todas as fechaduras digitais que a gente usa hoje. Para ter uma noção do tamanho do estrago, olha só essa tabela. A diferença de poder é absurda. O que nossos melhores supercomputadores levariam, sei lá, milênios para quebrar, um computador quântico resolve em questão de horas. E o problema não para no RSA, viu? A criptografia de curvas elípticas, a tal da ECC, que está por trás de um monte de aplicativo no nosso celular, também está na mira. E o pior, por ser mais leve, ela pode ser ainda mais fácil de quebrar com o ataque quântico. Mas aí que está o ponto crucial. Isso não é uma preocupação para um futuro distante. O perigo, ele já está entre nós. E o pior, ele é totalmente silencioso. É uma estratégia chamada Harvest Now, Decrypt Later, ou seja, colhe agora, decifre depois. Pensa nisso. Adversários, talvez até governos, estão simplesmente capturando e guardando volumes gigantescos de dados criptografados hoje. Segredos de Estado, propriedade intelectual, dados financeiros, tudo isso sendo armazenado, só esperando o dia em que um computador quântico vai poder ler tudo como se fosse um livro aberto. E a urgência disso tudo depende do que a gente pode chamar de prazo de validade do sigilo da informação. Alguns dados, como segredos de Estado, precisam ficar secretos por 50 anos. Prontuários médicos, pela vida toda. Se essa informação for capturada hoje, ela fica vulnerável muito antes de perder a importância. Isso tudo nos leva a uma equação bem simples, mas que dá um frio na espinha. A equação de Mosca. Basicamente é o seguinte: se o tempo que a informação precisa ser secreta, somado ao tempo que se leva para migrar todos os sistemas de segurança, for maior que o tempo até a chegada de um computador quântico, bom, aí já era. Os dados já estão em risco. O problema não é futuro, ele é agora. Ok, o cenário é preocupante, mas a boa notícia é que existe uma reação. Diante desse perigo real, um esforço global gigantesco resultou numa nova geração de padrões de criptografia. Depois de uma competição que durou quase uma década, o NIST, que é o órgão de padrões dos Estados Unidos, finalmente publicou os primeiros padrões de criptografia pós-quântica, a PQC. Eles são baseados em problemas matemáticos completamente diferentes projetados para resistir a esses ataques. Falando em tirar projetos do papel, se a inspiração bate com essas inovações e a vontade de criar um portfólio de tecnologia próprio, estudar na maior escola de Python e IA do Brasil é o caminho. Por isso a gente recomenda a Asmove Academy. Lá se aprende a criar sistemas com inteligência artificial, dashboards, web apps, fazer análise de dados, automações e muito mais. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. Só que essa transição não é um simples tira um, põe outro. Como a gente vê aqui, os novos algoritmos têm um custo. O tamanho das chaves e das assinaturas é muito, mas muito maior. Uma assinatura que antes tinha 64 bytes, agora pode passar de 3.000 bytes. Isso tem um impacto direto na performance de toda a rede, em armazenamento, em tudo. E para lidar com esse desafio de performance, e também com o risco de que esses algoritmos novos tenham alguma falha que a gente ainda não descobriu, a indústria está seguindo uma estratégia híbrida. Basicamente, ela combina a segurança clássica com a pós-quântica, pegando o melhor dos dois mundos. Com os padrões definidos e a estratégia traçada, os governos e as grandes indústrias partiram para a ação, com cronogramas bem apertados de migração. A NSA, a Agência de Segurança Nacional Americana, está puxando a fila com um dos cronogramas mais exigentes. A gente está falando de navegadores e serviços de nuvem já tendo suporte em 2025. O fim da linha para a criptografia clássica por lá é 2035, sem choque. Isso não é só coisa do governo americano. Se a gente olhar a tabela, dá para ver que o setor financeiro na Europa, gigantes como o Google, está todo mundo correndo junto em cronogramas parecidos. É um movimento global, coordenado e com senso de urgência. Beleza, esse é o cenário lá fora. Mas e aqui no Brasil? Como é que a nossa infraestrutura, especialmente a mais crítica, está se preparando para essa virada de chave? O Banco Central, felizmente, não está dormindo no ponto.
Já rolou um estudo bem importante, em parceria com a Brasil Quantum e a Microsoft, para ver o impacto disso tudo no Pix. E a conclusão foi muito interessante. Os algoritmos testados, embora seguros, ainda não davam conta da latência de milissegundos que o Pix exige. Isso mostra bem o tamanho do desafio. E a grande lição desse estudo do Pix serve para todo mundo. A questão não é só trocar um algoritmo A por um B. O lance é construir sistemas com o que se chama de agilidade criptográfica, ou seja, a capacidade de trocar e atualizar as defesas de forma rápida, conforme as ameaças e as tecnologias evoluem. O que nos leva, então, à pergunta final. A pergunta que toda e qualquer organização, sem exceção, deveria estar se fazendo neste exato momento. A preparação para o dia que não é mais uma questão de se, mas sim de quando. A migração já começou. A pergunta que fica é: as organizações estão realmente preparadas? Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima análise. Até a próxima!